Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia na nossa escola Ops e Adventure, um programa onde a gente pode passar para os nossos alunos diversos temas relacionados ao mundo operacional e os esportes de aventura. Tudo que diz respeito à segurança, tudo que diz respeito ao trabalho policial, ao trabalho de operações, os esportes que vieram de uma atividade militar. E hoje nós vamos falar sobre blindagem automotiva. Quem que não gostaria de ter um carro blindado nos tempos atuais, né? Importantíssimo, a gente vê todos os dias notícias, né, extremamente desagradáveis, né, quando a pessoa é abordada, não tem mais condição de reação. Se o carro fosse blindado, com certeza as baixas seriam muito menores na cidade de São Paulo, né? Essencialmente em Santo André. Nós temos acompanhado diversas ocorrências onde muitas vezes a pessoa, ao abordar, já puxa o gatilho. Então eu estou aqui com o Adão, proprietário da MK Blindados, que vai nos contar um pouco da sua história e passar sobre o tema, os assuntos, né, pertinentes ao trabalho da blindadora e como funciona todo esse aparato que é tão mistificado, né? E também o Kleber também vai passar a parte técnica. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença, para poder trazer ao público esse assunto que é tão importante. E eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade e acha que é um absurdo, ou que é inviável, ou que é só carro zero, carro novo. E não é bem por aí, né? Hoje mudou bastante os aspectos da blindagem e a gente vai poder explorar esse tema aí com quem realmente entende do assunto. Né, Adão? Muito obrigado pela sua presença. Conte um pouco para a gente sobre a sua história pessoal, primeiramente, porque o seu ramo principal até então não era blindagem, ok? Né? Você trabalhava, né, no comércio e acabou despontando, né, dentro do panorama de blindados, correto? Correto. Denis, eu sempre, há 10, 15 anos atrás, eu sempre usei blindado. A necessidade minha de usar blindado, porque eu trabalhava no comércio, ela fez com que eu fosse obrigado a mexer tanto tempo com blindagem, necessidade de blindagem, que por coincidência encontrei uma pessoa que existia uma empresa de blindagem. Ela era pequena a empresa. O que eu fiz? Ajuntei de sócio com ele para a gente conseguir montar uma empresa grande. Hoje temos uma empresa muito bem estruturada na parte de blindagem e, para mim, ter o conforto de saber que eu estava blindando um carro bem blindado para a minha família e para mim oferecer às outras pessoas também a segurança que eu sinto dentro de um carro blindado. Foi o que eu fiz, montar uma blindadora para mim ter a segurança de que eu estou dentro de um carro blindado. Hoje eu passo isso aí, essa confiança eu passo a todos os clientes nossos, que eu faço uma blindagem bem feita, com qualidade, com garantia de que o serviço fica bem feito. Então, quem andar num carro blindado pela MK Blindados, eu garanto, o carro é muito bem blindado, é um serviço muito bem executado, com qualidade. E foi assim que surgiu a nossa parceria, né? Foi um convite para que a gente pudesse atestar a segurança dos veículos que eram blindados pela empresa, e a gente teve essa grata surpresa de poder estar presente e efetuar diversos disparos com diversos calibres que vocês poderão acompanhar no vídeo que vai ser apresentado para vocês. E em virtude disso é uma empresa que eu confio, e quando pergunta ou quando exige uma referência, nós temos como reverenciar a empresa MK Blindados, né? E o que você poderia dizer sobre o trabalho da blindagem? Porque os materiais eles são diversificados. Antigamente a gente percebia um peso bastante diferenciado que era colocado, né? E hoje não, hoje é bem mais leve, né? Tem uma estrutura diferente. Hoje pela evolução dos materiais, você tem hoje cada dia materiais mais leves e mais finos. Acabam casando melhor com o carro, acaba aliviando muito em peso e dando uma qualidade no acabamento. A tendência tanto da MK quanto de qualquer outra empresa de blindagem é fazer um trabalho prioridade em segurança, mas não deixando pecar a qualidade no acabamento. Você tem que estar num carro seguro, mas ter uma aparência de um carro normal. Então o material quanto mais fino e mais leve, ajuda a otimizar o acabamento do carro. Certo. E conta pra gente um pouco sobre
o aspecto pessoal. Em que momento você se envolveu com o trabalho de blindagem? Da onde que surgiu o seu interesse, a sua especialização? Olha, na verdade, eu já trabalho no ramo de veículos há mais de 15 anos, trabalho com veículos, trabalhava com vendas em concessionária, e a gente via uma certa carência do público de blindados com diferencial em atendimento, loja, puxar para um atendimento mais pessoal. Foi quando conheci o Sr. Adão e ele tinha uma proposta de uma blindadora com uma loja de blindados que ia conciliar um atendimento de loja com a própria blindadora. Hoje o que a gente tem um atendimento exclusivo que une loja de blindados com a blindadora e assistência técnica no mesmo endereço. Então o cliente, quero ver um blindado, eu quero conhecer, eu quero acompanhar. A nossa loja acaba disponibilizando esse espaço para o cliente acompanhar, passar, tomar um café, ver como que anda o procedimento, o processo de blindagem do carro dele, acompanhar, tatear o que é um blindado, quais os materiais, tudo no mesmo endereço. E hoje ainda mais, né? Hoje até a possibilidade de testar a blindagem, efetuando disparos no vidro, conhecer realmente a eficiência. É possível. Né? Que está sendo desenvolvido um túnel de tiro, essencialmente para essa finalidade, onde a gente vai poder estar acompanhando o pessoal interessado para testar a blindagem que vai ser colocada no seu veículo. Nesse momento nós vamos acompanhar um teste balístico em uma Mercedes ML 350, aqui na MK Blindados. Eu estou aqui com o policial federal Denis Ferrão, que realizou o teste de balística. Quais foram as armas utilizadas? Nós utilizamos armas calibre 9mm, calibre 380, calibre 357 e calibre 22. Alguns tiros, inclusive, na mesma região, foram 3, 4 tiros no mesmo espaço, onde a gente comprova que a efetividade da blindagem é grande. E você percebe que eu estou passando a mão, a pessoa fica super segura, não tem, olha só, você não sente nada do vidro, não é verdade? Não houve estilhaço da parte de dentro, não houve qualquer vazamento de projétil ou estilhaço do vidro. Esse local aqui foram 3 tiros, 3 disparos na mesma região, permanece intacto. E diz uma coisa para mim, Adão, a gente percebe um certo receio das pessoas até em procurar o serviço de blindagem, porque tem-se aquela coisa que é um preço exorbitante, é o valor de um outro carro, só ver carros de luxo, né, passando por um processo de blindagem, e eu tenho acompanhado que de fato não é bem assim. A gente tem visto carros, né, HB20, né, a picape Saveiro, nós temos visto vários carros que são acessíveis e a blindagem também não é um absurdo, né? Queria que você passasse um pouco esse custo-benefício e essa mudança de público que tem procurado hoje a sua blindadora. Denis, o público que procura a gente hoje é um médico que ele tem o filho dele, a filha numa faculdade. O que ele faz? Ele pega um carro HB20, um Fit, um carro de valor menor, ele coloca para a gente blindar o carro dele, a gente blinda o carro, ele com um valor aí de 85 mil, entre blindagem e o carro, ele consegue, com 85 mil, dar a segurança para o filho ou para a filha ir para a faculdade. Um carro bem mais barato do que um carro de luxo para blindar. Hoje eu ando com um Fit blindado. Um Fit, a blindagem dela vai pesar de 120, 130 quilos. É um carro muito bom para você andar na rua e um carro com segurança. Um carro que hoje não é um poder, a pessoa falar um poder muito caro para ter um carro desse. Eu acredito que a blindagem está melhorando muito e está chegando acessível
em preço, que a gente está procurando fazer cada vez material com qualidade, com preço, procurando material melhor. Hoje as fábricas, elas fornecem manta de qualidade, com custos melhores, porque eu compro à vista o material, eu consigo hoje comprar vidro, aço, manta, pagando à vista, e consigo fazer com que o material não fique tão caro, a minha mão de obra acaba não se tornando tão cara. Meus funcionários são todos registrados, não trabalho com funcionários que não são registrados. Os funcionários meus hoje são funcionários que têm de profissão 8, 10, 15 anos de profissão na blindagem, e a gente trabalha assim, procurando segurança. Segurança e preço bom. Com certeza. A gente blinda hoje, Denis, carro 2011, 2012, a gente blinda carro, a pessoa tem o carro dela, e o carro dela é 2011, 2010, 2013, a pessoa fala, vou comprar um carro zero para blindar. Não precisa comprar um carro zero. Ela blinda o próprio carro dela. E hoje, você, por exemplo, você tem um carro aí de 2011, que você coloca para blindar, você só vai gastar o valor da blindagem. E a gente faz esse tipo de serviço. A gente blinda qualquer carro, sim, a qualquer ano de carro. Adão, diz para mim uma coisa. Por exemplo, um HB20, que é um carro, né, popular, interessante, um tamanho bacana. E quanto que seria o custo para se blindar um veículo, independente dele ser novo ou usado? O custo para realizar a blindagem desse veículo, em média. E como que seriam as condições de pagamento, que hoje a gente tem visto que é o que tem atraído mais o público, nessa possibilidade de parcelamento. Como que está essa variação de valores? Na verdade, assim, valores é porque a gente tem diversos materiais que tem a opção de você pôr uma grife de vidros, um vidro que seja um pouquinho mais em conta, um pouco mais fino, um pouco mais leve e tudo mais. Então ela varia. Na verdade, hoje uma blindagem, ela varia na casa de 40 a 45 mil reais para um carro popular, um sedã pequeno. Em média seria isso aí, porque a gente faz a composição dos materiais. Porque eu tenho a blindagem na manta, eu tenho blindagem no aço, mas o que dá maior diferença e impacto em valor são os vidros. Então passa para o público como que é a elaboração desse material dentro da blindagem automotiva. Então a gente fala em manta, a gente fala em aço, a gente tem visto alguns veículos que o teto é todo de vidro. Isso. Algumas blindadoras fecham o teto, vocês não, vocês preservam o vidro e realizam a blindagem desse vidro. Olha, explica como que é feito. A blindagem, na verdade, ela é separada em duas partes. A parte transparente, que seriam vidros, e a parte opaca. Nós da MK Blindados, a gente acaba otimizando a parte opaca usando o mínimo de aço possível, o máximo de manta possível. Manta é esse tecido, que é o mesmo material que é utilizado no colete à prova de balas. A manta, ela te dá uma elasticidade para poder trabalhar no acabamento do carro, porque ela se molda muito bem a carroceria e não agrega tanto em peso. Então, assim, a parte de manta, 95%. Eu uso o aço onde é extremamente essencial, indispensável. Colunas, capa de fechadura, as extremidades, as pontas da manta, que seria uma área vulnerável. E a parte transparente, que seria vidros, né? Vidro, a gente trabalha com vidro, temos algumas grifes de vidro que a gente pode optar por uma grife, uma marca de preferência do vidro, a escolha do cliente. Entendi. E é lógico, quando se fala num carro que ele é todo teto de vidro, teto solar, o custo é um pouco mais alto, porque o vidro sempre é mais alto, correto? O custo do vidro, na verdade, ele representa aí cerca de 40% do valor da blindagem. Então, quanto maior... Para blindagem, não importa o carro. Às vezes o pessoal fala, pô, é um popular, é um importado, é um alemão. Não importa muito o carro, importa sim para a gente o tamanho do carro, o tamanho do habitáculo e a área envidraçada do carro para compor um valor. Independente se é uma Mercedes, uma BMW, um Volkswagen, um Chevrolet, um Fiat, para a gente é o tamanho do carro. Entendi. Adão, diz para mim uma coisa, sempre me perguntam, e como é a situação dos pneus? Se o pessoal acerta nos pneus, tem uma blindagem lá dentro, como funciona? Explica pra gente. O pneu, Denis, ele é o mesmo pneu que a pessoa tem no carro,
Só que nesse pneu a gente coloca uma cinta Na roda? na roda, por dentro do pneu. Certo. Essa cinta, ela faz o quê? Ela faz a função de o pneu não sair da roda. Mesmo murcho o pneu, essa cinta prende o pneu, que o pneu pode rodar e não sai da roda. Porque se você murchar um pneu, se você andar um pouquinho, ele vai sair da roda. Ele, na verdade, ele acaba descolando da roda e você acaba perdendo tração. Então a cinta ela vai impedir que o pneu descole da roda e vai continuar com a tração para você se deslocar até um local seguro. Entendi, bacana. Bacana. E, assim, falam cerca de até 20 quilômetros, mas é lógico, né? A orientação é que assim que tiver em segurança, né? Assim que tiver condições de parar, para, né? Aciona socorro, disca 190, de forma que você tenha o atendimento aí para sua emergência, para sua urgência. Ok? Então, Adão, a gente vai dar uma paradinha para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre blindagem automotiva. Fique com a gente. Estamos de volta aqui com o nosso programa Ops Adventure e hoje a gente está instruindo o nosso público a respeito de blindagem automotiva. Adão, a gente estava conversando agora há pouco com relação ao peso que é auferido a mais, né, no veículo. Ele ganha um peso razoável. Hoje, com a evolução dos materiais, é lógico, ficou muito mais tranquilo. Você passou que aumenta cerca de 120, 130 quilos sobre o valor, né, sobre o peso bruto adquirido original, né, do veículo. O que equivale a um passageiro depois de uma feijoada de sábado, né? Então, um passageiro a mais que você está carregando aí, né, dentro. Então, não é um absurdo. Agora, os antigos, acho que usavam um material, né, usavam mais aço, é isso? Isso, mais então, aço. Por isso que é tão pesado. Eu vejo, às vezes, a pessoa não consegue mal abrir a porta. A própria né? espessura de vidro, aço, a aplicação dos materiais, aonde se blindava. Então, assim, a evolução dos materiais foi essencial para aliviar em peso. A própria compactação dos materiais, porque hoje você tem vidros mais finos e mais leves. Com a mesma, por mais que você tenha um vidro de 21 milímetros, de marca para marca já varia preço. Legal. Preço não, peso. Peso. Denis, as pessoas perguntam, Adão, na questão do peso, para mim sentir a diferença, o que eu falo? A pessoa, ela e mais 2 passageiros dentro de um carro. Se ela descer esses 2 passageiros, ela vai sentir a diferença no carro? É pouca diferença dentro de um carro, 2 pessoas descendo de um carro. E 2 pessoas é o peso da blindagem. Sim. Então, quer dizer, a gente acha que a blindagem hoje é muito leve. Nessa questão, a gente dá o exemplo de 2 pessoas dentro de um carro. Certo. E a gente vê também o pessoal comentar com relação à preparação da suspensão, se tem que ser uma suspensão diferenciada, se tem que ser preparada para suportar um peso maior do carro. Hoje, com essa otimização dos materiais, então isso é desnecessário, né? Lógico que você andar com o carro carregado, num ambiente esburacado, nas nossas, né, ótimas pistas aqui de Santo André, eu acredito que não há de trazer tanto problema, né, irmão? Mas, de qualquer forma, passa pra gente, como que é essa configuração? Denis, é assim, a blindagem, a gente efetua a blindagem, faz um teste no carro. Se a gente perceber que a blindagem abaixou alguma coisa no carro antes de ter feito a blindagem, a gente coloca um calço na mola. Esse calço é de alumínio, é um calço já projetado para isso aí, e que eleva o carro a 2 centímetros novamente, que é o tanto que o carro abaixou. A gente só coloca esse calço na mola para dar diferença, mas não a mola dificilmente dá muita diferença, não dá muita diferença não. Okay. Se der diferença, a gente coloca esse calço e já resolve o problema da Na verdade, a mola diminui a vida útil da suspensão? A mola, na verdade, o calço de mola é só para compensação de altura, porque hoje carros populares, 150 quilos, 2 pessoas praticamente, peso máximo adquirido. Então, assim, que carro hoje não suporta 150 quilos? Sim. Qualquer carro, 5, 6 ocupantes, vai muito mais que isso. Então, assim, é mais por elevação do efeito estético do carro para não ficar no nível normal. Então, é só elevação de suspensão
sem problema nenhum, Bacana. mais estético. E vamos falar sobre um ponto também que muita gente tem dúvida com relação à documentação, porque eu vejo algumas pessoas exigirem essa mudança no documento e outros eu vejo que tentam fazer uma blindagem sem que mude no documento. Mas a gente sabe que todo material que é utilizado é fiscalizado, né? Fiscalizado, né? É controlado pelo Exército. Queria que você passasse o que é e o porquê. Por que certas pessoas não querem constar no documento? Isso existe, não existe? Como funciona? Denis, é assim, você faz uma blindagem, você tem que fazer numa blindadora que ela tenha o CR. O CR que é controlado pelo Exército. CR significa? Certificado de registro. Certificado de registro. Na verdade, o processo de blindagem, eu não posso simplesmente pegar um carro e blindar. Antes de tudo, eu tenho que pedir documentos do cliente para provar que é uma pessoa idônea, pedir uma autorização para o Exército, especificando os materiais que eu vou utilizar na blindagem, nível de blindagem especificado, e eu tenho um documentista que se encarrega de, por exemplo, um documento do fórum, que é uma certidão de distribuição civil, que isso é um documento que prova que a pessoa não tem nenhum problema com a justiça, que é um cidadão de bem. Porque para você viabilizar a blindagem, o próprio Exército exige uma série de documentos, tanto da pessoa quanto do carro, correto? É tanto isso? do carro, tanto do cliente, do carro, da blindadora, os materiais aplicados e cada material com o seu respectivo responsável com o RETEX. O RETEX é um material, todo material tem que ter um RETEX. O RETEX é um teste laboratorial do Exército, que comprova que aquele material tem um nível especificado de resistência para aquele nível de blindagem. Entendi. Então é montado esse processo, essa sua documentação é coletada durante o período em que você está executando a blindagem do carro, é enviado para o Exército e o Exército te devolve essa documentação com ok. A partir desse momento que é encaminhado para o Detran, Seretran, é isso mesmo? Na verdade, ainda vai mais um processo. Na verdade, a blindagem ela é controlada por 3 órgãos públicos. Exército, depois Polícia Civil, uma carteirinha semelhante à carteirinha de posse de arma, DECAD, e, por último, uma vistoria de metro e vistoria do Detran, para a inclusão da modificação no rodapé do documento com observação de veículo blindado. Certo. Agora, toda essa via crucis aí, a própria MK providencia toda essa documentação. Um documentista próprio para resolver isso. A pessoa gasta com a blindagem, já está incluída essa... Não, são valores à parte, porque como você falou, tem cliente que não faz questão. É de obrigação da blindadora a autorização e especificação dos materiais aplicados no carro, mas é de obrigação do cliente a regularização do blindado. Certo. Então a carteirinha do DECAD é um documento pessoal intransferível. Você pode ter 10 carros blindados. Para cada carro que você tem, uma carteirinha e uma autorização. Então, no caso, você dá o ok, entrega toda a documentação e o próprio cliente que ele tem que ir e colocar na documentação a característica do veículo como blindado. Isso, correto? Eu já ofereço... Qual é o custo disso? Olha, uma regularização do início ao fim, todo o processo, o cliente investe hoje algo em torno de R$2.200, R$2.300. Isso só para efetivar a documentação? Todo o processo, do início ao fim, de Exército a Detran, com toda a documentação regularizada. Okay. Começa na MK, com toda a documentação e termina na MK. O cliente paga R$2.250 e tem a documentação totalmente pronta, entregue na MK. Esses R$2.250, ele só paga quando o documento do Detran está tudo certo, aí ele paga esse valor. Não é cobrado nada antes, só é cobrado quando o documento do Detran está emitido na MK. Ok, então eu resolvo fazer uma blindagem na MK, a gente fornece toda a documentação que é solicitada e não preciso me preocupar com mais nada, porque vocês já têm todo esse direcionamento, resolve todos esses procedimentos e me entrega o documento pronto, constando a blindagem no documento. Correto? Correto. É isso que é feito. Isso que é feito. Isso facilita bastante, porque ninguém merece, né? A gente já tão atribulado dia a dia e ficar correndo atrás de todos os órgãos públicos para quebrar essa burocracia que... regularizar, né, que o poder público exige de tudo que a gente precisa, né? Fica bastante complicado. E agora eu queria, finalizando, alguns aspectos aí com relação à parte documental, se a pessoa resolve não colocar na documentação que o veículo dele foi blindado.
isso acarreta alguma ação administrativa, algum problema? E o porquê a gente vê algumas pessoas tendo essa opção? Não, eu não quero constar que o meu veículo é blindado na documentação. Por quê? Olha, na verdade, assim, o carro que não consta o blindado no documento, ele é passivo de apreensão numa fiscalização. Tanto polícia civil, militar, independente, uma simples fiscalização, ele é passivo de apreensão. Ele está irregular. Foi feita uma modificação das características originais do veículo e não foi alterada a documentação. Isso está errado via Detran. Então, é a apreensão do veículo. A não regularização é que, assim, antigamente você tinha um processo muito burocrático e demorado. Só que hoje, com informatização, e a gente tem uma pessoa exclusiva para tomar conta desse documento, pra você ter uma ideia, do início ao término da documentação, isso demora-se 90 dias. É um processo burocrático e lento. Mas, assim, hoje eu tenho um funcionário exclusivo para resolver isso aí. O não fazer é mais por questão financeira. Porque envolve custos a cada etapa do processo. Cada etapa do processo. Cada etapa do processo. Não tem jeito. Mas também tem um gasto, mas a gente pode até fazer um jogo de palavras que não há preço que resolva a nossa segurança, né? Então, sempre é um dinheiro bem gasto e é essencial porque hoje, por conta de você economizar numa coisa ou noutra, você acaba tomando um tiro, ficando paraplégico, né? Segurança não tem preço. Infelizmente, a gente tem visto aí bastante situação envolvendo disparos sem qualquer razão e é tudo que a gente tem que se preocupar hoje em dia, é a nossa segurança e a segurança de nossa família, né? Adão, com relação a essa parte de documentação, acho que a gente esclareceu tudo. Então, Adão, o que seria a blindagem A1, A2, A3? Os carros presidenciais, por exemplo, eles apresentam um nível de blindagem diferente. Explica como que é essa graduação. Inclusive, tem essas películas que são películas anti-vandalismo, né? Que no primeiro momento até surgiu como uma solução, né, mais em conta, como se fosse uma semi-blindagem, né, mas ninguém quis atestar a segurança efetiva de disparos de arma de fogo nessa película anti-vandalismo, né, mas por vezes segura sim certo calibre num eventual disparo. O que você pode passar para a gente sobre isso? Denis, a blindagem, eu acho assim, você vai trabalhar com a blindagem, a gente só trabalha com nível 3A. 3A. Por quê? É uma blindagem mais segura que tem. Sim. O que seria o nível 1? O nível 1, ela segura bala talvez de 22. O Kleber costuma brincar que segura faquinha de rocambole, segura estilingue, flecha, é nível 1. E o trabalho para blindar nível 1, nível 2, vai dar o mesmo você trabalho. Tem que desmontar e remontar o veículo inteiro. Vai ficar mais barata. A pessoa, porque o material é mais inferior, vai ficar mais barata a blindagem. Mas a pessoa está tendo uma sensação enganativa que está num blindado. É uma falsa sensação. Porque é uma falsa sensação, né, de segurança. Então, nível 1, nível 2. A nível 2 já segura até, acho que até 38, né, Kleber? 38 e tal. Mas não compensa. Você está dentro de um carro blindado, você não sabe a arma que o bandido vai usar. Então, quer dizer, por valores que vai dar diferença de 5, 7, 8 mil reais, eu acho que compensa. Para mim, para minha família, para os meus filhos, eu jamais colocaria meu filho num risco de andar numa blindagem nível 1. Com certeza. Nível 2. Eles andam, meus filhos, todos com carro blindado, mas é no nível 3A. Porque se você tem a sensação de estar andando num carro blindado e a segurança, que o que mais vale hoje na blindagem é a segurança de você estar num carro blindado. Você vai andar com a sensação de não estar blindado, não resolve a tua vida. Com certeza. E para a gente finalizar, também a gente não pode deixar de apontar que a prevenção sempre é o melhor remédio em todos os aspectos que envolvem segurança. Porque o que acontece? Não adianta nada, a gente estava conversando agora há pouco com um colega aqui que ele tinha um carro blindado, mas esqueceu de trancar a porta. Então, o que adianta? O cara bateu no vidro o relógio e ele tranquilamente ali, na dele, esperando o farol abrir para que ele pudesse ir embora, o cara abriu a porta e conseguiu roubá-lo mesmo com o carro blindado. Então, assim,
o evitar, quando você vai entrar na garagem de casa, de você embicar, de forma que você não consiga se desvencilhar, porque um veículo blindado, um vidro ele é X vezes mais seguro do que um vidro normal. Sim. Ou seja, procura-se evitar de que os disparos sejam dados no mesmo ponto, então você não vai ficar aí parado com o seu veículo esperando a pessoa te alvejar. Então você tem que se desvencilhar daquela ameaça e parar no local mais seguro para receber o atendimento da segurança pública, receber o apoio necessário naquele momento de crise, correto? Alguma coisa importante com relação a isso? Olha, na verdade, quando você tem um blindado, você tem que criar hábitos. O hábito de entrou dentro do carro, trava as portas, vou entrar no meu veículo, observar quem está à volta do meu veículo, vou descer do veículo, vou parar o carro, quem está à volta, porque enquanto você está no blindado, você está seguro. O grande problema é quando você entra e sai do blindado, as pessoas que estão à sua volta. Então, atenção redobrada. O fato de estar no trânsito e tudo mais, o próprio Inmetro atesta 5 tiros na mesma posição, tranquilamente resiste. Mas assim, você não vai ficar parado esperando para ver até quando a sua blindagem resiste. Então assim, sempre que puder manter uma distância do carro da frente, parar o carro, evitar deixar o carro parado na rua também. Encostar demais para não conseguir se desvencilhar. É a direção defensiva que em alguns cursos que a gente passa na Ops Adventure, a gente passa esse tipo de orientação e treinamento. Mas isso vai ficar para uma próxima fase, né? Um novo programa. Só mais uma observação, pode? Com certeza. Denis, a pessoa que tem um carro blindado, ela tem que ter o hábito de entrou no carro, ela já aperta o botão para travar a porta. Ela vai sair do carro, ela tem que chegar, por exemplo, eu chego na minha garagem, o que eu faço? Eu entro dentro do prédio, na garagem do prédio, olho em volta, dou uma examinada primeiro, antes de destravar a porta. Por quê? É uma segurança para mim. Então, a pessoa que tem o carro blindado, ela começa a ter esse hábito de não destravar uma porta assim que ela chega. Ela dá uma olhada em volta, vê se não tem nenhum problema do lado, para depois destravar o carro. Porque enquanto ela está dentro do carro, ela está segura. Então, é o que tem que ser feito. E isso chama atenção para alguns veículos, o meu mesmo, quando eu chego, que eu desligo, ele já destrava a porta, né? Destrava. Então, nem sempre isso é interessante. É feito algum preparo durante a blindagem para que isso não aconteça? Existe uma instalação como opcional, a gente coloca um módulo que quando liga-se o contato do carro, passados 5 segundos, ele trava as portas. Ele é o mesmo módulo que quando você desliga o carro, ele destrava as portas. Mas a gente acaba habilitando só a função de trava, para o cliente realmente criar o hábito de quando vai descer do carro, acaba vindo destravando. Porque normalmente os carros travamento automático dos veículos original é quando atinge 20 km por hora. Então você entrou dentro do carro, fechou as portas, ele não trava. Começou a andar, o velocímetro atinge 20 km por hora, ele trava as portas. Então, no caso, esse módulo permite com que depois de certo tempo, no caso 5 segundos, ele já trave automaticamente. Ligado, ele trava automático. E quando você desliga, ele não destrava o veículo até que você tem que acionar. Ou remova a chave do contato, ou você acione o botão na porta para estar destravando. Isso é importante. É lógico que, fora o hábito do que a gente vai estar aí tendo a atenção de exercê-lo para toda a prevenção que se faça necessário, né? Esse módulo é bastante interessante. Bem interessante. Bom, eu acho que esgotamos o assunto com relação à blindagem. Tem mais alguma coisa que vocês achariam interessante passar, que o público desconhece? Mais alguma... Não, na próxima coloca uma câmera escondida, programa, cara. Eu fico na frente, eu travo. Deixa para um próximo programa aí, a gente fala mais sobre blindagem. Queria agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Sempre é um prazer. As portas estarão abertas para outras oportunidades aí. Estaremos aqui. Quando o nosso stand de tiro, que está sendo feito em parceria com a MK Blindados, for inaugurado, o nosso clube de tiro vai se desenvolver dentro da própria blindadora, então você vai ter a oportunidade de desenvolver os cursos junto com a gente, junto com a equipe Ops Adventure, e testar os vidros, testar o material da própria blindadora, nessa parceria que nós estamos aí para longa data, se Deus quiser. Adão, mais uma vez, obrigado. Amigo, esteja sempre aí firme na sua especialização, que com certeza esclareceu bastante a dúvida do público aí, as dúvidas que eram tão mistificadas aí do mundo dos blindados, ok? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela audiência, grande abraço, até o nosso próximo programa Ops Adventure.